Olá, pessoal. Meu nome é Mônica, meu canal fala de autismo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vou falar coisas bem específicas. São 3 dicas que os psicólogos devem se utilizar no tratamento com autista. São dicas essenciais e necessárias. Mamãe, não estou falando só para o psicólogo, não, hein? É muito legal você ficar de olho no psicólogo que está trabalhando com seu filho, você está fazendo isso, porque isso é muito importante. Primeira dica: todo psicólogo deve acolher a família sem um julgamento prévio, deve entender que essa família é uma família que já passou por muitas frustrações, luto de perder o filho ideal e agora ter um filho autista, dificuldades para chegar na clínica, inclusive econômicas, e que ela traz toda uma problemática que ela precisa ser acolhida também. Que eu já falei isso em alguns vídeos por aí, vou falar de novo para vocês. Autista é um pacote. Você não trata um autista sozinho. Crianças em geral são, um autista é mais. Junto com o autista, vem toda uma carga de transtornos, de problemas que a enorme diferença do autista provoca. E essa coisa de falar, hoje o pessoal não culpa mais as mães, que eu escuto muito. Culpa. Continua culpado. Somos seres humanos, gente. A mãe é sempre culpada mesmo, né? Segunda dica: não olhe para o seu paciente autista. A mãe pode fazer isso também, tá? Como se ele fosse uma pessoa a ser consertada. O autista não está faltando peça que se eu colocar ele vai ficar normal. Ele tem as peças, mas elas são diferentes. O nosso carro é Fiat, do autista Lamborghini. Eles são peças muito diferentes. E se eu quiser consertar, em vez de olhar para aquele autista e apoiá-lo, ajudá-lo, compreendê-lo, fazer ele me compreender também, porque eu sempre falo isso, o autista compreende? Compreende, mas nos primeiros momentos, quando ele tem a crise mesmo, que vem o diagnóstico com 3 anos, eu, pelo que eu conheço de todos os autistas que eu já vi, né, nesse momento eles não compreendem bem a gente não, porque o nosso mundo é muito diferente. Talvez eles memorizem palavras, por exemplo, né? Gosta muito de piscina. Fala piscina, fulano, ele sai correndo e vem. Ele ouviu a palavra piscina. Mas essa estrutura toda da frase que você usou é difícil. Gente, antes de dar a dica 3 para vocês, eu vou fazer um anúncio aqui do meu livro. Eu estou escrevendo um livro novo, eu já tenho um que é uma história do meu filho autista, uma história de vida real. Esse novo é um livro que aborda esses assuntos de como trabalhar com autista, de espécies de terapias, do sentimento que a gente tem que estar olhando para o que o autista traz, o que vem de sentimento atrás dele, tanto dele como da família. No livro comenta sobre a parte espiritual também, que muitas vezes é esquecida, delegada à religião, por exemplo. E espiritualidade não é religião. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Esse livro eu estou gostando muito. Ele é um livro que vai ser digital, ele tem ilustrações bonitas que chamam a atenção da gente, sugestivas. Então, ele não está pronto ainda, mas assim que ele estiver pronto eu conto para você, tá? A dica 3 é não fazer promessas de tratamento rápido. Nem para o autista, que a gente nunca pode esquecer, que a gente não sabe até onde ele está entendendo a gente, ou se ele está entendendo tudo, ou se ele não está entendendo nada. Os autistas são um enigma nesse ponto. Não prometa na frente dele e nem na frente da família. Porque veja bem, essa família, ela vem carente, sedenta de ter aquele filho que vai para a escola bonitinho, de uniforme bonitinho, senta lá na carteira, copia os cabeçalhos, aprende a escrever primeiro o nome dele, depois o nome dos dias da semana. Gente, isso não está acontecendo. E se você fizer isso com o autista, porque ele tem muita memória, ele tem capacidade, você vai estar fazendo o autista escrever aquilo como um papagaio, porque eles estão tão diferentes que se inserir dentro dessa nossa cultura é difícil para eles. Eles podem até pegar pela questão da memória, mas eles não vão estar introjetados para que serve isso. Então é muito interessante
você pensar nisso. Não prometa progresso, sucesso rápido. Pode acontecer? Pode. O trabalho com autista é tão maravilhoso que às vezes vem surpresas, mesmo que você já seja um psicólogo, uma mãe que tem um filho mais velho, um psicólogo que trabalha há muitos anos já com autista. Cada autista é um, né? Então, eles surpreendem a gente. Então, você pensa assim, eu vou acolher, faço essas coisas todas, de repente, ele está te dando algumas respostas rapidamente. Às vezes não são as respostas que você quer. Também respeite isso. Você pode fazer um monte de trabalho com ele, que ele vai te responder coisas que ele é, como ele é. Não é como a sociedade inteira responde. Gente, eu sempre gosto de ir além das minhas promessas. Se vocês pensarem como essas 3 dicas se comportam, elas são a base de uma pirâmide. Vou dar de bônus para vocês a ponta da pirâmide, que é você ter a capacidade, se necessário, de ir lá além dos compêndios, dos manuais de ensinamento sobre autismo. Gente, o mais clássico deles é o DSM-5, que é o que vale agora. É um tratado sobre como é o autista, os níveis de suporte. Isso aí, gente, no atendimento é interessante? É. Se você vai abrir um consultório, psicólogo, você tem que conhecer essas coisas. Mas na hora de trabalhar com o seu cliente autista, não só os autistas, e com a família desse cliente que vai entrar para o seu consultório adentro, né? Você tem que estar ciente que ele não é aqueles ensinamentos técnicos, que ele é uma pessoa que está no mundo com um jeito próprio, um jeito tão próprio que às vezes a gente tem dificuldade de saber como é. Para enriquecer a nosso entendimento de um, é legal a gente ver vários. Porque em alguns pontos eles têm coisas que se conectam, tem forma de se expressar parecido. A gente fala dessas estereotipias dos autistas, comum eles terem quando são crianças, muito comum. O jeito de andar, o pensamento concreto é muito importante, porque isso existe em todos. Mas o seu autista ali não é isso só, né? Já não pode esquecer que é também. Mas não é só isso. Ele é um ser humano que traz com ele toda a vivência dele particular frente ao que ele sofre. Porque ser autista no mundo é uma coisa que provoca o sofrimento, uma coisa que fica bem clara sobre eles é que eles percebem essa diferença e que isso os incomoda, a ponto de eles serem rebeldes de vez em quando, arrogantes. Beleza? Não se esqueça disso. Um abraço.